Na aula de hoje eu tenho um desafio. Você vai identificar e corrigir os erros de uma redação escrita por uma aluna de nível intermediário de inglês. E aí, vamos encarar esse desafio? Bora para a aula! Hello everyone and welcome to Inglês Nota 10. E na aula de hoje você vai apontar para mim os erros contidos nessa redação que está aí na tela. Então vamos começar aqui com a primeira frase. To live in aclimação is nice. Você consegue identificar algum erro nessa frase? Pois é, o erro está aqui no começo, olha só. Porque toda vez que começamos uma frase com um verbo, que nesse caso é o live, e esse verbo não indica uma ordem, né? Como por exemplo, feche a porta, close the door ou alguma coisa do tipo, esse verbo precisa estar com ing. Dessa forma aí, olha só. Living in aclimação is nice. Se você quiser saber mais sobre essa estrutura, é só clicar no card que está aparecendo aqui no alto do vídeo para você ver uma aula onde eu falo especificamente sobre isso. Ok, living in aclimação is nice. Viver na aclimação é bom. It's calm and safe. Aqui tá ok, não tem nenhum problema específico. Ela poderia ter escolhido quiet, mas ok. Vamos manter o calm. Então é calmo e seguro. There are houses and high-rise apartment buildings too. Conseguiu achar algum erro nessa frase? Bom, nada muito visível, mas se você observar bem, vai ver que esta moça se esqueceu do plural do building. Então, buildings, né? Prédios de apartamento altos, né? E casas. E o there are existem. Tá? Se você quer saber mais sobre isso, é só clicar no card aqui em cima. Próxima frase, essa daqui, ó. Here you have many banks, markets, schools and universities and a shopping center near. Você consegue identificar algum erro aí? Here you have many banks, markets, schools. Aqui você tem muitos bancos, mercados, escolas e universidades e um shopping center perto. Então, aqui a gente tem uma questão interessante. O near, ele vai pedir uma palavra depois dele. Então, por exemplo, near my house, perto da minha casa. Quer dizer, não necessariamente uma palavra, ele vai pedir um complemento. Então, perto da minha casa, por exemplo. Como a ideia dela aqui é terminar a frase com a palavra near, a gente vai fazer uma adaptação nessa palavra. A gente vai transformar ela na palavra nearby, tá? Repare que eu não estou colocando a palavra by depois. Nearby é uma palavra, tá? Então, shopping center nearby, ponto. Próximo parágrafo, primeira, vamos lá. There is a lot of greenery. Você consegue identificar alguma coisa estranha aí? Então, o problema é que nesse caso seria mais interessante usar green do que greenery. Por quê? O greenery ele está relacionado mais a plantas decorativas, né? Uma folhagem assim usada para decoração. E o green é a cor verde, então tem muito verde nessa região. Próxima. Consegue identificar algum problema aí? Nada muito específico, né? Talvez colocar uma vírgula aqui, sei lá. Além disso, ó, temos aqui, existe um parque nomeado aclimação. Então, seria mais intuitivo aí, provavelmente, falar called, né? Chamado, e não nomeado. Então, ó, um parque chamado aclimação. Próxima frase. E aí, consegue identificar algum erro nessa parte? Pois é, repara o seguinte, o hasn't
ele nunca vai ser a negativa do verbo ter. Ele só vai ser utilizado como negativa quando a gente estiver usando um tempo verbal chamado present perfect. Eu falo sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aí em cima. Mas aqui, o tempo que está sendo utilizado é o tempo presente, né? Ó, este parque não tem. E a negativa do presente nós sabemos que é feita com... doesn't. Então, doesn't have. Então, essa seria a forma correta. Eu vou até mudar o destaque aqui para anular o hasn't. Então, este parque não tem uma grande área. Uma outra forma de dizer isso seria falar This park isn't big. Né? Esse parque não é grande. Aí já substituiria toda essa frase aqui, ó. This park doesn't have a big area. E essa parte aqui, ó. But it's enough to walk and run. Algum problema? Acho que não, né? Talvez trocar esse it's somente por is, mas na prática não faz muita diferença, então vamos adiante. People plays goes to gym and walks with his pets. E aí, você consegue identificar algum erro aí? Já te adianto que tem mais de um, hein? Então, a questão aqui está relacionada à concordância, né? Ó, pessoas é plural, correto? Então, as pessoas jogam. Aqui ela partiu do pressuposto que se eu colocar um S nos verbos, eu transformo eles em plural. Mas nós sabemos que não, né? O verbo leva S em inglês quando ele é conjugado para as pessoas he, she ou it no presente, né? Então, por exemplo, eu posso falar alguma coisa do tipo I go. Eu vou. Vou não sei para onde. Mas se eu for dizer que ele vai, eu vou ter que colocar he goes. E isso serve para qualquer outro verbo, né? Então eu posso falar, sei lá, eu caminho, I walk. Se eu for colocar ele caminha ou ela caminha, eu preciso colocar um S no verbo. Isso não tem nada a ver com o plural, é a estrutura da conjugação dos verbos para he, she, it no tempo presente, tá? Então, esse foi o problema aqui. O que a gente tem que fazer então? O inglês é mais simples que português, né? Eu não tenho uma conjugação para cada pessoa, tipo, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Com exceção de he, she, it, onde o verbo leva um S, para as outras pessoas o verbo fica normal. Então a gente vai simplesmente remover essas marcas de conjugação do verbo aqui, ó. Então tiro essa forma do go, tiramos do walk também, ó. Tá? Então fica people play, go to gym and walk with his pets. Só que aqui a gente tem um outro problema, porque his é dele. E aqui a gente está dizendo que as pessoas andam com os pets delas. Você lembra como que é? Vai ser assim, ó. Their pets. Então, aqui, ó. As pessoas, né, andam com os pets delas. Agora, a última oração, vamos lá. After a tiring day, depois de um dia cansativo, tranquilo. Uma outra sugestão poderia ser trocar o take a seat por sit down, né? Então, it's nice to sit down, mas ok. Take a seat, tomar um assento, ok, beleza. And to watch. Uma outra coisa que talvez fosse intuitiva para os nativos seria remover esse to aqui. Embora ele não esteja errado, tá? Porque o to vai deixar o verbo no infinitivo, na forma base dele. E é exatamente o que a gente quer, né? É interessante pegar, né, um assento ou se sentar e assistir. Então é a forma base. Mas, se a gente pensar em termos de paralelismo, como eu já tenho um to aqui,
e a ideia permanece a mesma, eu estou sequenciando uma cadeia de coisas, olha só. A cadeia de coisas está sendo evidenciada pelo AND. Então, nesse caso, a gente poderia tirar esse segundo to, já que ele está complementando a ideia transmitida pelo primeiro to, tá? Mas, ok, poderia deixar, não vai ter diferença nenhuma, vai ser compreendido, ninguém vai achar você um ser de outro planeta se fizer isso, tá? Então, observar o lago e as árvores. Essa então é a correção. Como é que você se saiu nesse desafio? Você gostou? Se sim, a gente pode fazer mais desafios desse tipo aqui mais pra frente, tá bom? Por enquanto é isso. Obrigado por assistir e see you later!